Se você tem interesse em investir, mas não tem tempo ou interesse de ficar lá comprando várias coisas diferentes, esse vídeo pode ser para você, porque a gente vai falar hoje sobre ETFs. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, não deixa de se inscrever aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. E vamos direto ao ponto para falar o que são esses ETFs e não deixa de ficar até o final para entender a parte de tributação também, que é muito relevante. Então vamos lá. ETF significa Exchange Traded Funds, é uma sigla em inglês, que a tradução direta seria fundos negociados em bolsa, mas aqui no Brasil a gente chama de fundo de índice. O nome fundos negociados em bolsa é um nome mais lógico para o que de fato é o produto do que fundo de índice, assim, ao meu ver fica um pouco mais fácil de entender o que é esse fundo. Mas tudo bem, assim, na verdade os dois nomes eles se complementam, assim, porque a ideia é um tipo de fundo que você não compra ali direto dentro da sua corretora na aba de fundos. Você compra ele dentro do home broker. E a ideia dele é sempre replicar um índice. Então, você tem ali várias opções de ETFs que vão estar replicando diferentes tipos de investimento, diferentes segmentos do mercado. Então, assim, a gente tem opções de ETFs de renda fixa, de fundos imobiliários, de ações, de investimentos no exterior, para algum segmento específico ou voltado até mesmo para algum nível de governança específico, para a discussão de ESG, como a gente está tendo muito em voga agora. Cada um vai focar em um tipo de índice. Então a ideia ele é um fundo, então ele tem várias características iguais aos fundos, que eu já fiz vídeo aqui explicando e eu vou deixar aqui linkado caso você queira ir lá ver depois. Mas, além disso, ele é um tipo de fundo específico. Assim, os fundos de investimento eles podem ser de gestão ativa ou gestão passiva. A gestão ativa é quando tem uma equipe ali, né, dentro da gestora, fazendo análises específicas para decidir os investimentos, os melhores investimentos para serem feitos dentro de cada tipo de fundo. Então, quando é um fundo de gestão ativa, normalmente são fundos que inclusive são mais caros, então eles remuneram mais a gestora, até a administradora, porque eles demandam mais dedicação das equipes de fato. Costuma ter também a parte não só a taxa de administração um pouco mais alta, como a taxa de performance também. Já os fundos de gestão passiva, eles não têm essa atuação tão ativa da gestora. Então, eles seguem alguns parâmetros específicos e simplesmente replicam aquilo que deve ser feito. Então, a gente tem fundos de investimento normais, que também são passivos, e os ETFs, que são sempre fundos de gestão passiva. E aí, eles sempre vão procurar replicar algum índice. Então, a gente tem, por exemplo, né, a gente tem o índice Ibovespa, que é o nosso principal índice de referência da nossa bolsa de valores. Sempre que você vai escutar que a bolsa subiu ou a bolsa caiu, é sempre referente a esse índice. Mas ele é um índice teórico. Isso quer dizer que você não consegue investir nele. Ele é só uma montagem ali de várias ações com pesos diferentes e aí a variação do índice é a média ponderada dessas ações que compõem o índice. E aí ele serve de referência para entender para que lado a bolsa está indo. Só que você não consegue investir diretamente nele. Então você tem a opção de fundos de índice, que a gestora vai simplesmente replicar a composição do índice do Ibovespa. A gente tem, por exemplo, o BOVA11, que é uma opção desses de ETF que replica o nosso Ibovespa. Tem o BOVV11 também, que tem o mesmo objetivo. E à medida que essa carteira do Ibovespa é revisitada, né, e alterada, se eu não me engano, são a cada 3 meses, o fundo também vai lá e altera, vende sua posição em alguma ação que saiu do índice
e compra uma posição na ação que o índice passou a ter ali também. Com tudo isso, né, então, dado que a empresa, né, a gestora não tem um pensamento muito específico, assim, né, eles não têm que estudar várias empresas e vários setores para decidir o que vai ter nesse fundo, ele vai simplesmente replicar o índice que ele se propõe a replicar, é o que a gente chama de gestão passiva. Por não exigir muito da gestora, normalmente são tipos de fundos que têm a taxa de administração bem mais baixa. Então, por exemplo, enquanto um fundo normal de renda fixa, por exemplo, vai te cobrar 1% ao ano de taxa de administração, ou 0,8%, o ETF ele vai te cobrar, por exemplo, 0,3% ao ano. Então, isso faz diferença, né? No final, é mais dinheiro que fica para você se você tem que pagar custos menores. E não é fixo, né? É importante olhar, cada vez que você for escolher um ETF ali, olhar qual que está sendo a taxa de administração dele. 0,3% é um exemplo, é muito usado, mas não necessariamente é o valor que esses fundos te cobram. E aí, então, o fato de chamar fundo de índice já foi muito bem explicado, né? Ele realmente é para replicar um índice. Mas a parte de fundos negociados em bolsa é o que eu vou comentar aqui agora, né? Então, ele é negociado, esses fundos de índice, esses ETFs, eles são negociados sempre dentro da bolsa de valores. Então, na mesma forma que você compra uma ação por meio do home broker, você vai comprar também um ETF no mesmo lugar. E aí você vai então ter que utilizar esse ticker, né, que é esse conjunto ali de 4 letras e uma ou dois números. E você escreve esse ticker e aí ele vai aparecer o preço que está sendo negociado ao mercado. E para você comprar, tem que ter alguém querendo vender. Nesse caso, todos os tickers de ETFs finalizam em 11. Então, o ticker de 11 é sempre meio complicado, assim, traiçoeiro, porque ele pode ser várias coisas, inclusive as ações, como eu já comentei aqui, né, falando sobre as ações Unity. Mas, enfim, você vai lá dentro do home broker, coloca o ticker do ETF que você quer e faz a sua compra. Na hora de vender, caso você tenha lucro, você precisa pagar imposto. Então, você tem que pagar 15% de imposto sobre o ganho que você tiver tido nesse investimento. Então, por exemplo, vamos falar que você comprou uma cota de ETF a R$100. Se quando você for vender ele está valendo R$150, você tem que pagar imposto de 15% em cima desses R$50. Isso no caso de ETFs de renda variável, a maior parte dos ETFs tem essa alíquota de 15%. Se for um ETF de fundo imobiliário, que é um outro assunto que eu quero trazer aqui depois, que são os fundos imobiliários, inclusive se você quiser ver esse assunto, já deixa aqui nos comentários, mas os ETFs de fundos imobiliários, ele tem um imposto de 20%. E todos esses tipos que eu já comentei aqui, é você que tem que fazer esse cálculo e emitir. Ele não é retido na fonte. Você tem que emitir uma DARF, que é um documento de arrecadação da Receita Federal, e você tem que colocar lá o valor que tem que ser pago e pagar, né, o boleto ali dessa arrecadação da Receita Federal. Se vocês quiserem um vídeo específico também mostrando como se faz para preencher uma DARF, o que você precisa de informação, me fala aqui nos comentários que eu posso fazer depois. Já quando a gente falar de ETFs de renda fixa, nesse caso, o imposto ele é retido na fonte, então você não precisaria preocupar com isso. Mas hoje em dia, né, a gente tem ainda muitos ETFs de renda fixa, mas os que são mais famosos são os ETFs de renda variável. Então, dos que eu já comentei, né, que replicam o nosso índice Bovespa, o BOVA11, por exemplo, e a gente tem um outro que é muito famoso, que é o IVVB11, que nesse caso ele replica o S&P 500, que é um índice como se fosse o índice Bovespa dos Estados Unidos.
Então, com esse investimento, com um investimento em IVVB11, você está investindo em 500 empresas que são negociadas na Bolsa dos Estados Unidos. É um índice muito interessante para você que talvez queira começar a pensar em um investimento no exterior. É um investimento que seu dinheiro ainda está dentro do Brasil, mas que aí você tem a possibilidade de se expor a várias empresas lá fora. E é legal também, mesmo não só esse que é para o exterior, né? Vale a pena talvez você olhar se isso for do seu interesse, mas também olhar as outras opções que tem de, às vezes, algum grupo específico. Então, tem investimentos que às vezes são para tecnologia, são voltados para governança, e com um só investimento, então só investindo em um ETF, você consegue se expor a várias empresas, vários tipos de investimento diferente. Então isso é legal porque simplifica as suas operações ali do mês, você não precisa ficar olhando várias coisas diferentes. Tem um custo baixo, como eu comentei, da taxa de administração, e diminui o seu custo em geral de não ter que fazer, se você pagar, por exemplo, por cada uma das compras de ação que você fizer, você pagaria muito mais do que fazendo uma compra só de ETF, se a sua corretora cobra, né, essa taxa de corretagem em cima dessas operações. Eu particularmente acho uma forma muito interessante de começar a investir, ou para mesmo quem já tem um tempo que está investindo, mas que não tem tempo ou interesse de ficar estudando muito sobre isso, você tem que estudar um assunto específico, um tipo de investimento específico, procurar na internet, né, quais são, se eu quero investir em tecnologia, quais são os ETFs que são voltados para empresas do setor de tecnologia. E aí isso te possibilita, com o investimento, ter essa diversificação dentro da sua carteira. Eu acho que vale a pena esse estudo aí, é um tipo de investimento que tem crescido muito no Brasil, e lá fora, né, nos Estados Unidos, já é muito grande também. E você, já tinha ouvido falar sobre esses ETFs, sobre esses fundos de índice? Me conta aqui nos comentários se você já conhece, e se você investe em algum, deixa aqui nos comentários qual que você investe, porque pode ser interessante para outras pessoas olharem e terem alguma referência do que pesquisar ali na internet também. Obrigada, investidores, e até a próxima!